Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do Luvic. Estou gravando esse vídeo para contar para vocês mais uma novidade bem bacana que a gente está colocando no ar aqui no nosso sistema. E basicamente é uma novidade muito pedida pelos nossos clientes, tá? Era algo sempre muito pedido para o nosso time aqui, do sucesso do cliente e para o nosso time de suporte também, tá? Então a gente está muito feliz de colocar essa novidade no ar para vocês agora. Como eu sempre faço aqui, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, vou compartilhar minha tela e vou mostrar para vocês essa novidade, tá? O que é? É o cálculo de perdas de geração por orientação e inclinação dos módulos, tá? Então, vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês como ficou bem legal essa implementação. Aqui vocês estão vendo a tela do Luvic, essa aqui é uma base de testes que eu uso, então ignorem o restante das informações que vocês estão vendo na tela e vamos focar só nesse cálculo de perdas de geração, tá? Então, para facilitar nossos testes, vamos criar um negócio novo, do zero aqui, só para facilitar nossos estudos, tá? Então, vamos vir aqui em novo negócio, vamos colocar aqui uma pessoa jurídica, vamos chamar aqui de Marcelo Madeira 2, só o nome do cliente aqui, indicação de cliente, ele veio, ele é de São Paulo, cidade de Mococa. Vamos colocar aqui um telefone aleatório. Opa, já existe alguém com esse telefone, então vamos mudar o finalzinho aqui. Distribuidora, vamos colocar aqui que é CPFL Santa Cruz, minha casa lá é bifásica, vamos colocar que eu consumo 1000 kW. Instalação residencial, chance de fechar baixa, telhado é cerâmica, vamos fazer um teste de perdas, tá? O que vai acontecer aqui, vocês que já usam o Luvic estão acostumados com isso, o que vai acontecer? Na hora que eu gerei o negócio, o Luvic já faz um dimensionamento automático para mim. Então, se a gente vir aqui na aba de dimensionamento, a gente vai ver aqui em define o sistema, que ele já dimensionou para mim, ó, eu preciso de um sistema de 8,25 kWp para atender essa geração, né? Ele vai ter uma geração média aqui de 1041 kW mês, então atende aquele meu consumo de 1000 kW mês, tá? Para fazer esse dimensionamento automático, que a gente só criou o negócio que já fez o dimensionamento, o Luvic ele leva em consideração algumas premissas, algumas configurações que a gente fez anteriormente aqui, tá? Então vamos lá, o que ele está considerando aqui para mim? Que a potência do módulo que eu estou usando na minha empresa agora é 550 Wp, uma potência de módulo padrão, tá? E que as perdas de geração que eu estou considerando aqui para o padrão é 20%. Tá? Então essas são configurações padrões. Deixa eu só mostrar para vocês onde a gente configurou isso. A gente vem aqui em configurações, a gente vem em proposta comercial, a gente coloca aqui ó, a potência padrão de módulo e a percentual de perda padrão. Tá? Então está aqui 550 e 20. Por isso que quando eu criei esse negócio, automaticamente ele trouxe esses dois valores e ele fez o dimensionamento automático com base nesses dois valores. Legal, né? Vamos falar então sobre o assunto desse vídeo. O que são essas perdas de geração? Bom, a gente sabe que o módulo, a partir do momento que a gente instala ele na casa de um cliente ou em alguma determinada empresa, ele dificilmente, praticamente impossível, ele não vai gerar aquela energia que o datasheet dele diz que ele gera. Tá? Por que isso? Porque basicamente, quando foi feito o ensaio desse módulo em laboratório, por exemplo, pelo Inmetro, né, um laboratório credenciado pelo Inmetro, existe uma portaria lá do Inmetro que define como tem que ser feito esse ensaio no laboratório. Então existem, a gente chama de temperatura controlada dentro da sala, como é que ele fala? Esqueci, fugiu agora da cabeça, mas todo o ambiente onde este ensaio é feito, ele tem que seguir uma determinada regra que foi definida lá na portaria. Então, por exemplo, qual que é a inclinação que esse módulo tem que estar? O laboratório que vai fazer o ensaio tem que colocar ele na inclinação definida pela portaria. Qual que vai ser a temperatura que vai estar essa sala? Tem que ser definida. Vai ter vento, sim ou não? Tem que ser definido, certo? Qual que é a potência que eu vou ter do simulador solar? Qual que é a orientação? Ele vai estar orientado para norte, bem de frente com o simulador solar, ou vai estar mais geladinho? Então, tudo isso está definido na portaria do Inmetro. Tá? Então, basicamente, é temperatura e pressão, lembrei o termo agora. Então, um ensaio ele é feito no ambiente controlado, totalmente controlado. Tá? A gente vê temperatura e pressão, né? Tudo ali está sendo controlado. E a gente sabe que quando a gente pega esse módulo que foi ensaiado e diz que ele gera X, e a gente pega e coloca ele em cima de um telhado, aquele ambiente em cima do telhado é totalmente diferente daquele ambiente dentro do laboratório. Então, ele não vai gerar aquilo que o laboratório diz que ele gera. Acho que vocês concordam comigo, porque a gente tem sujeira em cima do módulo, depois que a gente instala, a gente vai ter sujeira em cima do módulo, a gente vai ter sombreamento, a gente pode ter sombreamento ou não, né? A gente vai ter perdas dos próprios cabos ali aquecendo ou não, né, na instalação geral do sistema, ou seja, ele nunca vai gerar aquilo
que o datasheet dele diz que ele gera. Então, esses 20% que eu deixei configurado nessa minha base aqui, eu estou assumindo que se eu pegar um módulo e instalar ele em cima do telhado do meu sistema, tá, virado para o norte, tudo certinho, eu estou assumindo que eu vou perder 20% da geração dele por todos esses outros fatores de perdas aí que a gente conversou, tá? Tem um artigo legal no nosso blog que a gente fala sobre essas perdas, depois eu vou pedir para o pessoal deixar aqui na descrição, recomendo que vocês leiam, tá? Mas basicamente que precisa estar bem claro para vocês, o módulo, a partir do momento que eu instalo, ele nunca vai gerar o que o datasheet dele diz que ele gera, tá? Porque eu não consigo replicar aquelas mesmas condições de laboratório no campo, aí, tá? Mas, então vamos lá, 20%, o que eu percebo aqui, tá? Nos clientes do Luvic, eles costumam usar entre 20% e 25%, tá? Então, os clientes que são mais agressivos, vamos dizer assim, os integradores mais agressivos, eles trabalham com 20%, eles assumem que o sistema vai perder pouco. Os que são mais conservadores, eles costumam trabalhar com 25%, alguns até um pouco a mais de 25% de perda, tá? Eu lembro, quanto maior a perda que você considerar, mais conservador você está sendo no teu dimensionamento, tá? Então, essas perdas aqui, eles consideram isso, toda essa diferença que a gente tem do laboratório para o mundo real, tá joia? O que pode ter ainda de diferente? O que a gente pode ter de diferente ainda é a inclinação e a orientação desses módulos, tá? Então, se eu pegar um módulo e colocar ele, por exemplo, aqui em São Paulo, colocar ele virado para o norte, eu estou bem de frente com o Sol, então ele vai aproveitar bastante a radiação solar. Se eu coloco ele para leste ou para oeste, eu já perco um pouco a incidência da radiação solar sobre ele, então ele vai gerar menos. Se eu colocar para o sul, perde ainda mais. Tá? Então, a gente, dependendo de como eu oriento esse módulo, para o norte, sul, leste, oeste, ou como eu inclino esse módulo, tá? Eu posso colocar 90 graus em pé, 0 graus deitado, né, mais 45 graus, então dependendo de como eu inclino esse módulo, eu também vou ter perdas de geração. Tá? Então essa inclinação e essa orientação que você agora consegue adicionar aqui no Luvic, o Luvic pode começar a considerar, né? Ele vai começar a considerar isso também como perdas de geração. Então o que eu recomendo para vocês? Agora na minha base aqui, eu já uso 20%, eu vou manter os 20% de perda, porque lembra que esses 20% representa tudo aquilo que a gente já conversou, essa diferença de ambiente do laboratório onde ele é ensaiado para o meu campo. Então, a hora que eu tiro ele do laboratório e jogo ele no campo, o ambiente tudo muda, então eu assumo que ele vai perder 20% de geração. Tá? Mas, se eu instalar ele para sul, para leste, para oeste, eu vou perder ainda mais, então eu posso adicionar essas perdas. Tá? Então vamos lá, vamos vir aqui agora na lateral percentual de perda. Então vamos só guardar alguns números aqui, ó. Então, aqui, ó, esse dimensionamento padrão, vamos só ver o que ele dimensionou por padrão. Ele considerando 20% de percentual de perda para gerar 1000 kWh, que é o que eu criei na hora que eu fui criar o negócio, ele está dando uma potência de 8.525 kWp, ou seja, eu preciso de 15 módulos de 550 Wp, que vai dar essa potência aqui. Tá? Então, 8.55 kWp gera 1041 kWh, atende o meu consumo. Eu vou pegar esse 8.25 e vou alterar aqui. Ó. Agora eu quero dimensionar por potência. Então, vou pegar 8.25. A princípio, o dimensionamento tem que se manter igual, né? Vamos lá, 8.25, 1041, 15 módulos, beleza? Então, 15 módulos num sistema de 8.25 kWp com 20% de perda, vai gerar 1041. E se eu pegar este mesmo sistema que está aqui e simplesmente colocar ele instalado para leste, por exemplo, a gente sabe que o ideal é para o norte, mas vamos colocar ele para leste. Então, eu vou colocar, ó, abrir aqui, cliquei em cima do Lzinho, eu quero direcionar ele para leste. E eu vou falar que ele está a 40 graus de inclinação. Por exemplo, o meu telhado ele tem 40 graus de inclinação. Então, vamos salvar aqui. Lembra que antes ele estava gerando essa mesma potência, 1041 kW mês. Vamos ver o que ele fez aqui agora. Ele já me falou aqui que eu estou tendo essas perdas gerais de 20% e mais essa posição de módulo, 40 graus ao leste. Então vamos ver aqui, de 1041 ele caiu para 964 kW mês. Então essas são as perdas adicionais, que foram adicionadas além daqueles 20%, pelo posicionamento e inclinação que eu coloquei. Então, o que vai acontecer aqui agora? Vocês vão poder pegar, continuem considerando os 20%, sejam conservadores, tá? Continuem considerando as perdas gerais que vocês já continuam usando hoje. E adicionem aqui a posição onde esse módulo está. Então, por exemplo, se eu colocar para sul, ele tem que gerar menos ainda, vamos ver. 425, veja, caiu muito, de 1041 lá para cá, caiu para 495. Então a gente não deve instalar para o sul, principalmente quando a gente está aqui abaixo do hemisfério, da linha do Equador, certo?
Tranquilo? Tranquilo. Acho que é muito simples a funcionalidade em si. Então, basicamente, vocês vão poder agora aqui adicionar qual que é a inclinação e a orientação dos módulos, e a gente vai adicionar, além desse percentual de perda geral, a gente vai adicionar as perdas por inclinação e orientação no seu dimensionamento. Você vai ter ainda mais segurança para entregar para o seu cliente um dimensionamento ainda mais preciso, tá? De novo, pessoal, quando a gente fala de dimensionamento, eu sou da opinião que quanto mais conservador a gente for, melhor é. Eu prefiro surpreender o cliente com uma geração maior do que eu vendi, né? Eu dimensionei aqui bem conservador, dizendo que ele ia gerar 1000 kWh, na hora que eu instalo começa a gerar 1100, eu prefiro surpreender ele com isso, do que dimensionar 1000 e na hora que eu instalar ele começar a gerar 900. E aí eu vou ver aqui onde que eu errei no meu dimensionamento. Eu considerei as perdas, né? Considerei poucas perdas de geração aí, tá joia? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Deixe um comentário aqui se você gostou dessa novidade, se você é um dos clientes que sempre pediu isso pra gente. Coloca aqui embaixo se era exatamente isso que você precisava, se assim ficou legal, tá? Dê o seu feedback, vocês sabem que isso é muito importante aqui para o nosso time do Lumic, tá? Então, recapitulando geral, aquelas perdas padrões aqui configuradas continuam existindo, continue usando ela do jeito que você usa hoje, porque ela representa as perdas de diferença aí, né, do laboratório para o nosso mundo real, tá? E você vai poder agora aqui adicionar as perdas por inclinação e orientação, tá? Durante o seu dimensionamento. Eu acho que é isso, deixa eu voltar a tela aqui para mim. Eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu curtir aqui, comenta o que você achou desse vídeo, tá bem? Um grande abraço, até a próxima.